Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Quero começar pedindo a vocês que ainda não ativaram, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos no canal, tá certo? Então ativem aí, se não é inscrito, se inscreva e vamos tocar para frente aí. Um grande dia pra gente, grande dia, eu digo por quê. Nessa véspera de julgamento do STF, tivemos excelentes notícias em todos os campos aí do governo. Por exemplo, a aprovação da Previdência está aprovada. Agora falta a promulgação dela, certo? Assim que promulgar, começa a valer as novas regras. Isso é feito numa sessão solene da Câmara dos Deputados e do Senado junto, o Congresso em si. E creio que não deva demorar para isso acontecer, não vão enrolar mais. O que tem de bom nisso? Tem de bom que os investidores viram que o Brasil conseguiu aí, vai conseguir em 10 anos economizar cerca de 800 bilhões de reais. É uma potência fiscal aí considerável, certo? Não era o que se esperava quando foi levado para o projeto da Previdência para a Câmara dos Deputados para análise. Houve uma desidratação sim de cerca de 200 bilhões de reais, mas a expectativa é que isso ajude os investidores, deixe os investidores mais otimistas, vendo que o Brasil está sim fazendo sua lição de casa e que a tendência é sim melhorar. Então melhora-se o humor dos investidores, melhora-se o ambiente econômico do Brasil, vai ajudar e muito. Então uma ótima notícia para o Brasil em si, tá certo? Tivemos o dólar aí em queda no dia de hoje, reflexo da aprovação da Previdência. Dólar em queda e bolsa batendo recorde. Chegamos a 107 mil pontos hoje no pregão. Recorde histórico, alcançou a sua máxima no dia de hoje. Pode ser que amanhã, com a notícia da reforma em si aprovada já, ela ultrapasse aí, quebre recorde de novo, tá certo? O acumulado do ano aí da Bolsa de Valores, a gente está com uma alta acumulada de 19,18% nesses 10 meses de governo aí. Na verdade é nos últimos 9 meses, né? Porque o mês de outubro ainda não acabou, não é contado ainda nesse acumulado. Então, em 9 meses, 19,8% de alta da Bolsa. O que mostra que os investidores têm sim vontade de investir aqui no Brasil, tá certo? Além disso, tivemos aí a Globo Globo condenada por fake news contra Bolsonaro. Eles fizeram matéria na revista Época, que não tem credibilidade mais, porque depois ela perdeu totalmente a credibilidade depois daquela bendita matéria que eles fizeram atacando a esposa do Eduardo Bolsonaro, onde o repórter se passou por paciente dela, falando várias mentiras sobre ele, dizendo que era gay e tentando fazer com que ela falasse coisas que condenassem a ela e o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro também. Então eles perderam totalmente a credibilidade, tanto que a cabeça da revista rolou ali. Os altos escalões foram cortados por conta dessa matéria. Essa outra matéria que eles foram condenados, qual foi a coisa? Eles disseram que a produtora que fez os vídeos pré-campanha, inclusive o jingle Muda Brasil de Verdade, e da campanha do primeiro turno do Bolsonaro, era uma produtora de fachada. Ou seja, uma produtora que existia apenas no papel e servia para lavar dinheiro. Isso em reportagem da Época. A revista foi condenada a indenizar a produtora, pois a produtora provou que ela não é uma produtora de fachada. É um processo assim relevante que mostra a índole
A gente tem ali comprovada a índole da Rede Globo, do Grupo Globo, fazendo esse tipo de reportagem, atacando o nosso presidente aí. Então, mais uma boa notícia. Quando eu vejo a Globo se ferrando, eu fico muito feliz mesmo. Porque eu nunca vi uma emissora tão perniciosa quanto essa. Ela extrapola todos os limites do aceitável. É um grupo um conglomerado de empresas que, eu não sei, eles maquinam apenas o mal ali. Nunca vi. Tanto que prova disso, você vê aí, o Evaristo Costa. Ele falou que ele prefere limpar banheiros do que voltar a trabalhar na Globo. Para você ver o ambiente que é a Globo. Um ambiente super saudável, tá? Deve ser uma maravilha trabalhar lá. Além disso, ó, outra coisa. Dizem que o governo não quer investir em educação, que o governo quer gente burra, que o governo está cortando verba. Pois o governo está investindo aí 2 milhões em realização de feiras literárias pelo Brasil. Serão 11 feiras que vai ter o apoio do Ministério da Cidadania, tá? São 2 milhões de reais para apoiar a realização dessas feiras que provavelmente não devem ter patrocínio. Então o governo está entrando patrocinando feiras que realmente acrescentam a cultura do povo. Tá certo? Porque o brasileiro carece muito de ler e ler coisas boas. Aqui no Brasil você tem uma certa dificuldade em adquirir livros e livros bons, porque geralmente o preço é caro, o salário médio do brasileiro não é um salário alto, então fica meio que difícil. Com esse estímulo do governo, vai ajudar bastante, tá? A ampliar, a pessoa lendo, ela amplia os horizontes. Eu recomendo, você que está assistindo aí, que não tem o hábito da leitura, comece a ler, cara. Ler é libertador, é divino, tá? Leiam bastante. Outra boa notícia, teve antecipação para o saque do FGTS. O que isso significa? Significa que nós vamos ter aí cerca de 15 bilhões de reais injetados agora, no fim do ano, que é a época que mais movimenta o comércio. Nós vamos ter 15 bilhões a mais aí circulando na economia. Isso significa que vamos ter consumo, que vai ser gerado mais emprego, que vai ser gerado mais demanda de produtos, que o empresário vai ter que contratar mais, vai gerar mais emprego, vai ter que produzir mais para poder atender a demanda do público. Então é um ciclo muito bom. Caso não tenhamos interferência do Congresso, a economia agora tende a decolar, gente, com a aprovação da Previdência. E essa esteira de boa notícia, amanhã terá o dia D. Por quê? Nós temos algumas opções aí nesse julgamento do STF. Temos o ministro Fachin, temos o ministro Barroso, temos a Carmen Lúcia, que são declaradamente contra da pessoa responder em liberdade até o trânsito em julgado, que seria esgotar todos os recursos. Eles são a favor da prisão em segunda instância. Nós temos o Fux também. Então, algum deles pode pedir vista do processo e adiar essa decisão aí do STF por tempo indeterminado. No que isso é bom? Se enrolarem o ano que vem, o ministro Celso de Mello vai se aposentar. Bolsonaro vai indicar um outro ministro para o lugar, e esse ministro vai votar no lugar. Com certeza vai ser um ministro que seja a favor da prisão em segunda instância. Com isso, terá um placar de novo de 6-5 a favor da prisão em segunda instância. Porque hoje, com a virada do voto do Gilmar Mendes, haveria aí uma virada de jogo, porque o Gilmar Mendes no primeiro julgamento em 2016, que foi onde criou a jurisprudência da prisão em segunda instância, ele votou a favor da prisão em segunda instância. Quando essa prisão em segunda instância começou a atingir os seus cupichas, o ministro virou o seu voto. Agora ele é contra a prisão em segunda instância e quer que
a prisão seja após o trânsito em julgado. Então vocês vejam que é uma demonstração maior ainda de que ele realmente não tem caráter e ele não tem moral para ocupar o cargo que ocupa. Está lá por ter sido culpicha de um político, Fernando Henrique Cardoso. Apenas por isso. Então é mais uma demonstração clara de que ele não tem moral e de que ele não deveria ocupar o cargo em que está. Essa é a pura realidade. Esperamos que o bendito STF amanhã não estrague as nossas merdas de notícias hoje. As boas notícias de hoje podem ser por água abaixo amanhã. Por quê? Se eles aprovam a quebra da prisão em segunda instância, passa-se a ter que esperar todos os recursos, o trânsito em julgado, para prender uma pessoa, a pessoa pode responder em liberdade, eles vão estar demonstrando que o Brasil não tem segurança jurídica nenhuma. Pois há 3 anos atrás, os mesmos que votaram a favor, vai ter gente que votou a favor da prisão em segunda instância, que é o caso do Gilmar Mendes, votando contra, mudando a jurisprudência novamente. Ou seja, bastou mexer com quem não devia, ou com os amiguinhos da corte, para acontecer isso? Eles mudaram uma jurisprudência tão recente? Não é comum em país nenhum do mundo essa mudança de jurisprudência. Nem mesmo em ditaduras se muda a jurisprudência assim, da noite para o dia. Mas a Suprema Corte daqui acha que deve mudar. Então, por isso que a gente pede. Barroso, pede vistas do processo. Fachin, peça vistas do processo. Carmen Lúcia, peça vistas do processo. Vocês que são a favor da prisão em segunda instância, algum de vocês, pelo amor de Deus, peça a vista do processo. Não vamos causar uma convulsão social no Brasil. Os caminhoneiros estão ameaçando de parar, caso seja libertado Lula, caso seja aprovado o fim da prisão em segunda instância. Os caminhoneiros parando para o Brasil, empresas vão falir, empresas vão fechar, porque 10 dias de paralisação dos caminhoneiros é o suficiente para uma empresa ficar 4, 5, 6 anos se recuperando do baque. Eu sei disso, eu trabalho em uma indústria. A greve dos caminhoneiros afeta o Brasil inteiro, cara. Vai gerar desemprego, vai gerar quebra de empresas. Então tenham bom senso no julgamento amanhã. Eu sei que é pedir demais, porque é o que a corte tem demonstrado menos é ter bom senso. Nos dias de hoje ela se tornou protagonista do cenário político, coisa que não deveria, mas tem feito. Então eu peço que ao menos uma vez os ministros tenham bom senso e não joguem o Brasil no buraco, no caos, apesar de saber que é isso que deseja o Foro de São Paulo, que é isso que deseja a esquerda, a qual alguns ministros aí fazem parte. Porque foram indicados por partidos de esquerda, são ideologicamente ligados a partidos de esquerda. Não citarei nomes, cabe aí a vocês analisarem quem são e o que fazem. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe o nosso Brasil e que as notícias boas amanhã, se Deus quiser, vão continuar. Tá certo? Até a próxima.